Cíntia Cruz, vamos começar de forma diferente, porque eu estou de férias, o mundo está de pernas pro ar e a gente está de volta. Gravando o quê? Estamos gravando corajosamente episódio novo para falar sobre como é bom ser adulto. E quem tá ouvindo a gente pode pensar, mas quem falou que é bom ser adulto? Pois é, a gente não tá te perguntando, a gente tá afirmando. A gente vai mostrar os 20 pontos mais legais de ser adulto. Serão 20 pontos? Não sei. Mas o importante é relaxar, gente. O Demauro ficou 2 semanas fora, então, assim, ele tem muita coisa a colocar, assuntos em dia, fofocas da viagem, isso tudo no meio do nosso tema sobre como é bom ser adulto, porque este tema nasceu de um momento da viagem do Bruno que ele mandou mensagem e falou: Cíntia, tô aqui fazendo tal coisa, curtindo tal coisa, e cara, é muito bom ser adulto. E aí, cá estamos nós gravando esse tema. Mas antes de entrar no tema, eu quero contar uma história. Um negócio, na verdade. Esses dias uma paciente minha descobriu corajosamente que ela não ouvia e tal, e aí ela falou assim pra mim: Cintia, o que eu achei mais legal, tá, tô adorando, indicando pra todo mundo e tal, mas o que eu achei mais legal é que você aqui na terapia escuta todas as minhas histórias, e agora eu tenho a chance de ouvir as suas histórias. Tenho a chance de ouvir os seus traumas, Cíntia, e isso é maravilhoso. E ela falou que se identifica muito com você, realmente vocês são parecidos em várias coisas. Não posso trazer o nome dela aqui, né, por uma questão ética, mas gostaria que você mandasse um beijo pra ela. Você, paciente da Cíntia, essa específico, não os outros pacientes. Quero dizer que a sua perfeição é muito parecida com a minha, e por isso que Cíntia gosta tanto de nós. E estou mandando um beijo. Ai, que dupla perfeita! Ah, meu Deus! Ok, então vamos pro nosso tema? Vamos. Como é bom ser adulto? Você quer começar com alguma das suas perguntas ou posso começar aqui pelos conceitos? Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho entra numa parte dos conceitos. Porque a gente estava debatendo um pouco aqui antes de começar, falando sobre a criança, adolescente, já indo para parte de adulto, porque a minha pergunta é, quando a gente sabe que virou adulto? Será que a gente sabe? Aí a segunda parte dela é, será que existe uma chavezinha na nossa mente que vira assim, a gente é adulto? Porque eu tenho vários momentos em que eu estou fazendo algo e penso, nossa, isso é tão adulto, sabe? Tipo, você tá pagando um boleto, assim, é tipo, nossa, isso é tão adulto e tão doloroso, mas você tem aquela sensação Fazendo de que, imposto de renda, né? Quando você tá então, fazendo imposto de renda, você fala, nossa, caralho, eu sou muito adulto. aí é um momento em que você quer voltar a ser criança e pensar, por que merda você virou um adulto? Mas quando a gente sabe que virou um adulto? O conceito de adulto, né? Assim, a biologia, ela fala que a gente é adulto, né? Um organismo, um animal, enfim, é considerado adulto quando ele atingiu o pico, né? O ápice de todo o seu desenvolvimento. Então, a gente tem a gente tem aquele pico, né? Então você vai se desenvolvendo, vai subindo, 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 aí você chega num ápice e depois você começa a decair. Começa a perder célula, neurônio, tecidos e tudo isso. Então, para a biologia, o adulto é o organismo que chegou nesse pico, né? A gente tem aqueles nossos conceitos definidos pela Constituição e tudo, né? A criança vai dos tantos a tantos anos, o adolescente, pré-adolescente do tanto a tantos anos, né? Pela lei, você é considerado adulto a partir dos 18 anos, ou dependendo da situação, 21, né, ali. Por outro lado, você pode votar a partir dos 16, então a gente tem esse caminho aí, né? Mas você vai responder mesmo juridicamente pelas coisas que você faz e tal a partir dos 18 anos. Então, pela lei, dentro aqui do Brasil, né, você é considerado um adulto a partir dos 18 porque você já responde pelos seus atos. Tá, mas quando eu tenho 17 anos e 6 meses, eu sou uma pessoa, e quando eu faço 18 anos eu viro outra pessoa? Não, né? A gente faz o aniversário de 18 anos, tem aquele peso meio social e tal, mas você continua sendo exatamente a mesma pessoa que você era aos 17 anos e 11 meses, né? Então, eu acho que não vai ser na idade que isso vai te marcar como um adulto de fato. São as situações, é a maneira com que você vê a sua vida,
abraça ou não as suas responsabilidades, né? Tem gente que é adulto com 15 anos, 13 anos, porque já é responsável pela casa, pela família. Se não trabalha, os irmãos passam fome. Então, a gente tem realidades, né, falando de Brasil, muito diferentes em relação a isso. Né? Tipo, não vai para a escola porque tem que trabalhar, porque tem mais 3 irmãos, porque isso aos 13 anos. Então, né, não deveria acontecer, mas acontece. Então, eu acho que a gente entra, a pergunta que você fez entra num lugar muito mais filosófico, né, assim, de como é que a gente olha para a nossa vida e enxerga as coisas a partir desse olhar de, nossa, realmente eu sou um adulto. E eu não tenho uma resposta, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Você consegue lembrar na tua vida o que se você teve, né, não sei, alguma situação marcante, assim, que você fala, sei lá, que aconteceu alguma coisa e você falou, nossa, eu realmente agora sou eu por mim mesmo, assim, já era. Eu acho que num ponto ainda de descontraído, antes de entrar na parte de quando a gente vira, que eu senti o virar o adulto. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, e aí tinha toda aquela sensação, com 18 anos pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu lembro no começo de 18 anos, tipo, nada tinha mudado de quando eu tinha 17 anos e 11 meses. Era exatamente, tipo, era tudo a mesma coisa, não mudou nada. Agora eu só era legalmente autorizado a beber ou a dirigir, mas nada mudou, sabe? E você tem E a que responder aprender. pelos seus crimes, né? E a responder pelos seus crimes. Mas você ainda tem que aprender a ser um adulto, né? Você tem que aprender a ser um maior de idade, a poder frequentar ambientes que você não frequentava antes, fazer coisas que você não fazia antes. E é um processo que leva tempo também para você criar você se colocar nesse novo ambiente de adulto, né? Eu acho que para mim a sensação maior de, tipo, não veio uma sensação de adulto, mas veio de responsabilidade, foi quando a minha mãe faleceu, quando eu tinha 25. Foi, tipo, bem assim, um soco e um chute ao mesmo tempo, de tipo, agora você tem que resolver isso, ainda mais resolver coisa de velório, resolver a roupa e coisas assim, de como você tem que ter essa responsabilidade, resolver aquilo uma coisa que precisa ser resolvida na hora. Mas fora esse momento de você se fudeu, tem vários momentos por exemplo, quando você diz o imposto de renda, ou quando eu vou viajar às vezes, e aí eu penso, eu posso ir para esse lugar aqui e eu não preciso dizer para ninguém, eu simplesmente compro passagem e vou. E aí vem aquela sensação, é isso, tipo, você é um adulto e não precisa dizer nada para ninguém, você simplesmente vai. E aí vem uma pequena parte também de tipo, eu queria também dizer para alguém, sabe? Eu queria contar para alguém que eu estou indo para lá, porque tem pessoas que se preocupam. E também sempre crio planos e coisas assim, compartilho com pessoas para viagens. Outros momentos que vêm é quando decisões importantes que envolvem dinheiro, como você falou, imposto de renda e comprar carro ou fazer alguma coisa que envolva muita quantidade de dinheiro. Me vem uma sensação de muito adulto também, de tipo, caramba, tem que fazer isso. E eu acho que o que mais vem é quando é aquela sensação de tipo, você não quer resolver algo, mas você precisa, porque se você não resolver, ninguém vai resolver pra você. E é muito, tipo, você é adulto e você tem que fazer as coisas, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Se os pais não estão ali pra fazer aquela solução pra você. Não sei se com todas as meninas é dessa maneira, mas assim, pra mim, não que eu me senti uma adulta, mas quando eu comecei a menstruar, né, a partir da minha primeira menstruação, que foi com 13, 14 anos, pra mim já foi um peso de adulta. Tipo assim, agora, a partir de agora eu posso ter um filho, eu posso engravidar. Então teve essa coisa, assim, sabe, foi uma chavinha e tal. E o primeiro emprego, assim, eu até os 17 anos, mais ou menos, eu fazia um ou outro bico, alguma coisinha, mas nada sério, de trabalhar em um lugar, ter um salário e tudo. Então, acho que também pra mim foi um marco meu. Acho que quando a gente começa a ganhar nosso próprio dinheiro, né, tem uma coisa importante e expressiva nisso, assim, você tá lá sozinho, fazendo o seu trabalho, sendo ensinado alguma coisa, fazendo coisas erradas, certas, então foi uma coisa, assim, que mexeu bastante comigo, mas eu queria fazer um paralelo, depois a gente volta para as nossas histórias. Eu vi uma psicóloga essa semana, não lembro o nome dela, mas achei muito genial a metáfora que ela fez, que é assim, os pais... a relação com os filhos é como se fosse a maneira com que a gente dirige um carro. Então, assim, quando as crianças são pequenininhas, elas estão lá no banco de trás, na cadeirinha,
presinhas. É você que tá dirigindo o carro, é você que tá vendo o caminho que você tá fazendo, se você vai virar direita, esquerda, tá olhando ali no retrovisor, vendo a criança, né, não se mete no que tá sendo feito, ela só tá ali sendo guiada. E é isso que acontece, né? Os pais, eles decidem tudo pela criança na infância, é tudo do jeito que eles querem, até da roupa, como e o que a criança vai comer. Depois, na adolescência, é quando essa criança sai da cadeirinha e vem sentar na frente. Então, a adolescência é aquele momento que ela não tá dirigindo, mas ela tá do seu lado, falando, nossa, por que você não virou à direita? Nossa, mãe, freia! Não sei o que, nossa, tá andando que nem uma louca. Ai, muda essa música. Então, é aquele momento que aquela criança que antes não via nada de errado no que você fazia, te achava perfeito e tal, ela começa a olhar as coisas meio que pelo mesmo ângulo que você olha, porque vocês dois estão no banco da frente, então vocês estão vendo meio que as mesmas coisas, e ela começa a ver que talvez você não dirija tão bem, que talvez se ela fosse dirigir, ela não faria desse jeito, né? Que é o que acontece, os filhos começam a reconhecer as fraquezas, as vulnerabilidades, identificar que os pais também erram e que erros são esses e tal. E aí, quando o filho se torna adulto, ou começa a entrar nessa idade adulta, é quando o filho está dirigindo e o pai está no banco do passageiro, né, o copiloto. Então, não dá para o pai ficar tentando pegar no volante e guiar o carro do jeito que ele quer. Por outro lado também, se o pai fica ali se metendo muito, desconcentra e atrapalha esse filho, né? É ele que tá na direção agora, é ele que vai levar esse carro do jeito que ele quiser. Então eu acho uma metáfora ótima, porque eu acho que os pais às vezes perdem isso um pouco de vista, né? Assim, tem pai que se deixar, ele quer ficar dirigindo o carro e deixar o filho para sempre no banco do passageiro ali como copiloto da própria vida, né? Já tem pai que deixa o filho assumir o volante, mas fica ali meio que tentando pegar no volante e tal. E tem pai que deixa esse filho dirigir essa vida e sai do carro, né? Tipo assim, a vida é tua, faça do jeito que você quiser e tal. Então, eu acho que vale essa reflexão, assim, pra gente pensar se a gente tem filhos, que tipo de pai a gente é, e se a gente não tem filhos, né? Ou, enfim, independente disso, como os nossos pais foram. Que tipo de motorista, né? Assim, como é que eles passaram esse bastão, esse volante, se é que passaram pra gente, né? Eu tava pesquisando sobre isso para responder a pergunta, quando a gente sabe que virou um adulto, mas não tem uma resposta concreta realmente para isso, mas é gostoso de pesquisar sobre essa parte. E aí tinha esse psicanalista, ele tava falando muito sobre quando você é bebê. Aí ele tava falando no período quando você tem, por exemplo, 18 meses, e aí você tá num parquinho, e aí a sua mãe tá de pé e você tá sentado no pé dela. Aquele círculo em volta da sua mãe é um mundo em que te protege. Aí você sai daquele círculo, você volta, porque qualquer coisa que saia de fora do que você aprendeu até os seus 18 meses, você volta para um ambiente que te mantém seguro e te protege. E ele fala como é importante também, se você tem uma babá, não ficar trocando muito de babá, ter sempre uma babá fixa, porque o bebê acostuma com esse mesmo mundo num outro lugar. Claro que o da mãe sempre vai ser o maior ali, se você tem um ambiente em que sua mãe está presente. E aí ele vai falando de como é para você, na verdade, você absorvendo todo esse conhecimento da sua mãe ou dos seus pais, em que você vai lá, você testa alguma coisa no mundo, aí você volta porque você ficou com medo, ficou muito feliz e não sabe como lidar com aquilo, e aí os seus criadores te ajudam te dando informação. Até o momento em que você tem todas essas informações sobre os seus criadores, e aí você vai no mundo e começa a fazer as coisas por você mesmo, ou como no seu exemplo, começa a dirigir o carro por você mesmo, e de vez em quando você acaba voltando para os seus criadores para conseguir ter um pouco mais dessas informações que você ainda não aprendeu. Mas parte de você virar um adulto é você aprender como conseguir essas informações por você mesmo. Ou por vivenciando, ou por lendo, ou por outros adultos que acabam sendo esse seu ponto âncora ali que te dá aquilo. E aí ele fala também sobre quando seus pais também não têm mais o que te ensinar em coisas que você quer aprender. Talvez eles saibam muito como criar alguém agora com 25 anos, mas eles não sabem como, sei lá, dirigir um barco ou alguma coisa assim, como aquilo te dá sentimentos em que os seus pais têm limitações sobre isso.
É muito gostoso de pensar isso, de como, sim, a gente fala, a gente é parecido com os nossos pais, porque os nossos pais deram pra gente os nossos criadores deram pra gente, o que a gente sabe como verdade, como não, né? E como entra nessa parte também de descobrir que eles cometeram erros, como a gente também comete erro, e quando for criar filho, tá tudo bem cometer erro, porque no final você tenta fazer o seu melhor, né? Mas essa parte de dirigir me faz muito lembrar de como é guiar pessoas, sabe? Como isso. Eu não tenho filhos, então eu não sei como é criar um filho e depois aceitar que ele vai dirigir. Aquele pequeno ser que você fez agora está levando você por um ambiente, num veículo que pode matar vocês dois. Mas eu vejo muito como é no trabalho, assim, quando você está trabalhando com alguém que está aprendendo, tem, sei lá, 20 maneiras de resolver um problema, 20 maneiras de dirigir o carro e te levar do ponto A ao ponto B. E tá tudo bem aquela pessoa dirigir o carro do jeito que ela quer dirigir e te levar quanto tempo demorar, porque não precisa ser do seu jeito perfeito que tem mais experiência. Pode ser do jeito que a pessoa tá aprendendo. E demonstra muita. É um sentimento muito único de você ter alguém que confia em você de te levar pro lugar, sabe? De tipo, não é a melhor opção, não é a melhor rota, mas conseguir confiar e sentar ali só no passageiro e deixar a pessoa te levar, porque a pessoa vai conseguir te levar, é muito, muito gostoso para as duas pessoas, sabe? Para a gente deixar o controle sair da nossa mão e para outra pessoa conseguir simplesmente virar aquele adulto e crescer naquela pequena coisinha ali, né? E essa satisfação, né, de você também perceber que você fez um bom trabalho, que você ensinou, assim, bem essa pessoa, e não que você ensinou que na baliza ela tinha que fazer assim, mas você ensinou que ela, sei lá, que é mais legal você ter uma direção defensiva do que você fazer as merdas ou coisas desse tipo, né? Assim, fazendo paralelo com a direção. E ver que você formou um bom motorista, uma pessoa, sei lá, que tá dirigindo esse carro da vida aí com empatia, com esse olhar, dirigindo do jeito dela, andando devagar, andando rápido, sei lá, né? Mas com esse olhar que talvez para você seja importante. Eu acho, assim, que a gente... Uma das coisas que primeiro se quebra em relação aos nossos pais, quando a gente tá nesse processo de crescer, de virar adulto, é a gente se dar conta que esses pais não sabem exatamente o que estão fazendo, né? A gente perceber que essa galera não faz a menor ideia do que tá fazendo. E porque o adulto, ele tem essa falsa casca, né? Esse mecanismo de defesa mesmo de que, ó, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou o racionalzão aqui, eu já passei por isso, eu sei lá o que e tal. E aí, quando esse adolescente, quase adulto, começa a perceber, tipo, nossa, tal, né, meus pais não sabem lidar com dinheiro, meus pais não cuidam da própria saúde, meus pais. E aí isso vai. Nossa, é um conflitão, né? Eu tenho alguns pacientes que, enfim, eu acompanhei esse processo, né, deles começarem a identificar, assim, sabe, os problemas do casamento dos pais, os problemas dos pais com o trabalho. É muito chocante, né, porque por, sei lá, 10 anos da sua vida, ali pelo menos na sua infância, 12, 13, nossa, eles eram perfeitos, né, sabiam exatamente o que estavam fazendo. E é disso que a criança precisa. Ela precisa confiar que aquele adulto sabe o que está fazendo para que ela se desenvolva, para que ela se sinta segura, né? Faz parte ali também da adolescência, ela ir entendendo que ela é capaz de tomar as decisões, fazer essas escolhas. Tem gente que gosta tanto da adolescência, sente tanta falta da adolescência, né? Fala, os melhores anos da minha vida, se eu soubesse. Porque, bem ou mal, gente, a adolescência é um momento da sua vida que você sabe o que vai acontecer no futuro, assim, você sabe que você vai terminar o colégio, vai prestar vestibular, vai não sei o que, a faculdade, então aquele caminho tá claro, né, você tem as contas certinhas, eu vou ficar na escola até o tal ano, aí não sei o que, tá tudo desenhado ali, né? Isso gera conforto, porque depois na vida adulta, seja o que Deus quiser, né, querido? Não tem mais porra nenhuma desenhada. E é pior, você que tem que desenhar. E tem gente que não lida bem com isso, assim, né? Tem gente que implora por um mapa.
Implora, né? Eu tô vendo isso acontecer com uma paciente, mas eu já vi isso acontecer com muitos pacientes, né? Que é essa coisa de estar num momento profissional delicado, assim, meio de... Não é bem de transição, mas é um momento mais enroscado, e a pessoa fica esperando que alguma coisa de fora traga uma resposta, né? Assim, sabe? Resolvam isso pra mim, resolvam isso pra mim. Isso não vai acontecer, né? Ela que vai ter que abrir mão de coisas, decidir coisas e tal. Então, na minha visão, e aí tô falando como Cíntia, né? Não como psicóloga, não é isso. Eu não acho que ter uma vida toda desenhada por outra pessoa é confortável. Eu prefiro esse frio na barriga, essa coisa esquisita de não saber o que vai acontecer nos próximos anos, mas ter a certeza de que eu tenho esse controle, né? Que eu posso decidir o que vai acontecer. Essa liberdade de escolha, e ainda que o adulto ele tem uma falsa ideia de liberdade, né? Porque a gente tá dentro de um sistema, de uma cultura, a gente depende de dinheiro e tal. Então essa liberdade ela existe, mas de uma maneira meio também controlada, né? Assim, a nossa liberdade tem contornos, muito, dependendo da situação, bem claros, né? Enfim. Mas entende o que eu quero dizer? Para mim não é confortável ter esse plano já desenhado por um sistema ou por outras pessoas. Eu venho da experiência de ter um plano desenhado e de como é tentar não ter um plano desenhado. E eu acho que ter o plano desenhado foi o que me ajudou muito a passar por ser criança e adolescente, de tipo criar planos, porque eu não me sentia feliz no ambiente que eu estava, então eu criava planos para que eu conseguisse pensar, especialmente em carreira. Eu acho que minha vida pessoal foi bem tipo, não existe um plano, é só parte de carreira. A não ser o plano básico de tipo casar e ter filhos, mas isso não era um plano meu, isso era um plano só que eu aprendi a gente vive num ambiente em que é isso para você. Como de carreira também, né? Crescer é um ambiente em que a gente vive colocado isso para você. Mas esse plano me confortava muito já nesse pré-adulto, de ter esse plano como adulto, sabe? De trabalhar, de crescer em carreira, de ir para empresas, de fazer isso, de fazer aquilo. E sempre me deixou muito confortável ter um plano pro futuro e ter esse lugar em que eu corria atrás e ia atrás do que eu planejava. Até quando eu comecei a chegar nos pontos em que eu tinha planejado como adolescente, no que eu queria como adulto, e eu acho que foi a mesma sensação de quando eu fiz 18 anos. É tipo, você fez 18 anos e o que muda? Nada. Não muda nada, porque sua vida continua a mesma. Você pode fazer o plano e pode ir atrás. Como é um sentimento tão foda e você se sente tão perdido e você se revê tantas coisas, sabe? Eu acho que é o mesmo dos 18 anos. Você cria tanta expectativa e você pensa tanto naquele plano de que quando você chegar ali, agora você vai ser um adulto, ou agora isso, ou agora aquilo. E você se perde, e aí eu acho que depois, pelo menos pra mim, foi o que aconteceu, de eu começar a olhar pra mim, por essa parte de o que eu quero agora, sabe? O que eu quero viver agora. E acho que essas viagens que eu estou fazendo agora fazem parte desse momento em me descobrir como adulto, de como é não ter plano, de pensar, eu quero ir para país X, quanto custa a passagem? Eu olho, compro a passagem e vou. Ou agora que as minhas férias estão acabando, e eu acabei de falar para Cintia, chego em São Paulo na segunda, e na quinta-feira já vou para outra cidade, porque eu quero passar uma semana naquela cidade. E como é gostoso de simplesmente você viver sem tanto plano, assim, sabe? Mas como a Cintia vem vivendo a vida dela por um bom tempo sem plano, gostaria que você falasse mais sobre como é ser um adulto sem plano, Cintia. Você sabe que agora eu tava lembrando, assim, preparando aqui o roteiro, que quando eu tava na 7ª, 8ª série, eu lembro de uma conversa, assim, que eu tive com um amigo da família, que frequentava a nossa casa e tal. E aí, foi a primeira vez que alguém me falou que depois que eu me formasse no colégio e eu entrasse na faculdade, provavelmente eu ia ficar uns 5 anos na faculdade. Porque na minha cabeça tava assim, nossa, né? Terceiro ano, putz, estudei, sei lá, 11, 12, dependendo, né, se faz prezinho, essas coisas,
13 anos na escola, então, nossa, liberdade, né? Aí ele falou assim, faculdade, se você, né, uma faculdade, sei lá, vai ser sempre entre 4 e 5 anos, a não ser que você faça medicina e tal, né? 5 anos. Aí ele falou, e dependendo, você vai terminar a faculdade, você vai fazer uma pós, ou se você for fazer um mestrado, mais 2 anos. E depois do mestrado, você vai continuar a carreira acadêmica, né? O doutorado, mas... Falei, não, 5, 6, 7, 8, 9... Isso quer dizer que eu vou terminar a escola e eu vou ter que estudar mais 10 anos? Aquilo foi, tipo assim, um choque. Eu acho que lá na 7ª, 8ª série eu entendi que esse papo de que só quem estuda é criança e adolescente era mentira, assim, né? O adulto vai estudar pra sempre, né? Isso foi muito chocante, assim, tipo, fiquei arrasada. Eu achando que eu tava terminando o rolê, eu estava no meio. Tipo, terminar o colégio, né? Calma, tem muita coisa pela frente. E aquilo pra mim foi um choque, assim. Só que, mesmo com a faculdade e tudo, eu acho que eu nunca tive esses planos assim, eu vou terminar, vou fazer um mestrado, vou não sei o quê. As coisas foram acontecendo, né? Não é que eu... quem me conhece sabe, adoro essa frase. Quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa planejada, assim, organizada e tal, mas com o tempo eu acho que eu aprendi a planejar o ano, o semestre, não a vida. Com tantos anos quero ter o filho, com tantos não sei o que, quero ter o outro, com não sei o que, com não sei o que. Não, assim, eu gosto de ir pensando em como eu tô esse ano, que energia que eu tô, o que eu quero, se eu quero estudar alguma coisa, se eu não quero. Sempre quero estudar alguma coisa, então todo ano tô estudando alguma coisa, tô fazendo um curso X e tal. Mas eu acho que viver sem esse plano tão quadradinho e tão certinho é o melhor exercício de presença que a gente tem, assim. É levar realmente em consideração quem você é e o que você quer nesse momento. Do que você está precisando agora. O que cabe para você agora. Então, essa pressão toda de que com tantos anos eu tenho que ter conquistado isso, aquilo outro. Se a gente parar para pensar no nosso agora, talvez não faça sentido, né? Talvez não, normalmente não faz sentido esses planos prontos. Tipo, não, porque eu tenho que ter uma casa até tal idade. Comprar uma, sei lá, você, né, tá com 30 e... Quantos anos você tem? 5? Eu nunca lembro. 35. Porque você é muito mais novo do que eu, né? Então, esqueça a idade. Cara, se você tivesse entrado naquele flow de que, tipo, eu tenho que ter uma casa, tenho que ter um carro, tenho que ter não sei o quê. Que sentido faria hoje você ter uma casa se você não sabe nem em qual país do mundo você quer estar? Né, assim, você estaria se matando, guardando dinheiro pra, sei lá, pagando juros absurdos, né? Assim, o brasileiro adora fazer isso, né? Compra aquele, financia a casa pro resto da vida, que paga uma fortuna na casa pra, né, assim, não faz sentido. Então, eu acho que é um exercício de presença. Se deixar, eu me enfio em plano, eu fico criando coisa, mas eu já entendi que faz muito mais mal do que bem, né, assim, então eu acho que esse processo, sim, é o que funciona para mim agora. Como esse podcast vai durar muitos anos, talvez daqui uns anos eu esteja aqui falando, imagina, gente, plano é tudo, tem que ser planejadinho, para mim tem que estar direitinho. A gente muda, né, mas neste momento, neste ano, né, eu prefiro, assim, entrar em contato com o que eu tenho de necessidade e criar um plano de curto prazo para isso. Eu acho que a parte do plano entra muito, muito por causa de carreira, porque antigamente você trabalhava em empresas e você praticamente se aposentava naquele trabalho, então você ficava lá, ou se não aposentava, você ficava lá por muito, tipo, mais de 10 anos, era coisas de carreira em que a gente sonhava. E a nossa geração é a geração que tá vivendo, tipo, como assim trabalhar 10 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa? Tipo, é muito tempo, como você vai exatamente aprender se você trabalhar 10 anos na mesma empresa? Tem muita coisa para ser vivida e aprendida para você ficar num plano tão perfeito num lugar só. E eu acho que a gente vem fazendo plano por causa disso, vem fazendo plano por causa de carreira. Eu quero relembrar aqui que se você pegar biografias de grandes CEOs da década de 90, quem eram os CEOs das empresas na década de 90, você vai ver que a maioria deles é o cara que estava independente da empresa, a maioria é engenheiro. Ele entrou na empresa quando ele fazia estágio como engenheiro
e aí ele passou, né, estágio, foi efetivado, ficou lá a vida inteira e virou CEO da empresa. Então ele tinha muita experiência com aquela empresa, a vida inteira naquela empresa, e enfim, né, aquela coisa, eu passei por todas as áreas, eu conheço cada quadradinho dessa empresa e tal. Hoje você pega um CEO da década de... entrou no mercado na década de 90, né, lembrando que estamos em 2022, então o cara tá quase 30 anos aí no mercado. Cara, o currículo dele é estágio na GM, efetivado na Ford, depois ele foi para Johnson, depois ele passou pela Natura, voltou para GM, ficou não sei o quê, aí foi para Microsoft, aí... É isso, né? Assim, esse perfil mudou completamente. Isso não é visto com maus olhos, como era antigamente, né? E tal. É um cara de mercado. As pessoas até falam isso. É um profissional de mercado, é um cara de mercado, porque rodou e tal, e acumula experiência de várias culturas, vários tipos de negócio, vários modelos de negócio e tal, enfim. E acompanhar isso, essa mudança de mentalidade, é um desafio, né? Quando a gente trabalhava antes, tantos anos na empresa, você vê que a mudança era uma coisa lenta. Porque a mudança era uma coisa lenta para você como ser humano, e a mudança era uma coisa lenta para a própria empresa. E se você vê como inovações acontecem agora, são justamente pessoas em que ficam migrando de empresa. Claro, não é migrando a cada 6 meses está numa empresa, mas você está no mundo, você está vivenciando coisas diferentes, e aquilo te propicia muito o senso de você arriscar a tentar algo novo, né? A você arriscar de você tentar algo para se inovar, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal. E de como isso é muita parte da tecnologia hoje, porque tudo acontece tão rápido que se você ficar 10 anos numa empresa ou 10 anos num trabalho só, você está perdendo muita coisa em que o mundo está acontecendo. E é engraçado porque na última empresa em que eu trabalhava, tinham pessoas lá que eram pessoas de carreira, pessoas lá há 10 anos na empresa, e você via como eles tinham processos que funcionavam, entre aspas, como tinham coisas que funcionavam, e como as pessoas de carreira trabalhavam geralmente juntas e ficavam nesse ambiente junto, enquanto pessoas de mercado, em que migravam de emprego a cada 3 anos ou 4 anos, como tinham essa sensação de tipo, não, esse processo aqui não funciona, isso aqui a gente quer tentar mudar, e não, mas a gente não vai mudar porque tá funcionando desde sempre, tipo, não tá funcionando desde sempre, a gente tem que arriscar num ambiente controlado de tentar fazer essa mudança. E eu acho que o mesmo vem acontecendo na nossa vida agora, ainda mais impulsionado por causa do Covid. A gente, 2 anos trancado em casa sem poder fazer praticamente nada, fez as pessoas olharem de como o tempo em que a gente tinha para viajar ou para ver os amigos tem um valor tão maior hoje, e de que a gente nunca pensava sobre isso nessa parte, sabe? De tipo, ver os amigos de um tempo depois, e agora você tem... Pelo menos pra mim, eu quero falar muito mais com gente hoje do que antes do Covid. Antes do Covid eu acho que eu sempre deixava posso falar com a pessoa depois, ou ver depois, e agora, tipo, não, quero ver a pessoa agora, eu quero vivenciar isso com a pessoa agora. E é engraçado você ter falado disso, da parte do processo de comprar casa, porque eu estava num processo de comprar casa. Eu estava num processo de tipo, eu sou um adulto, agora eu tenho uma carreira estável, eu tenho dinheiro, então vou começar a pesquisar casas. A maior parte minha não queria comprar casa, porque a maior parte minha queria pedir demissão e queria viajar. E aí eu pedi demissão e comecei a viajar com o dinheiro de comprar casa. E venho viajando por um período, ainda não gastei o dinheiro todo, espero não gastar o dinheiro todo, mas como é essa sensação de justamente, tipo, comprar casa estava planejado para mim, como crescer e ter a carreira estável estava planejado para mim com 30 anos ou com 35 anos, e casar e ter filhos também. O casar eu tinha já me separado antes, então eu já tinha dado um passo adiante ao descobrir o que eu queria, o que o Bruno como adulto quer experienciar ou quer viver. E justamente como você falou, tipo, eu não sei aonde eu quero viver no mundo hoje. Como assim você vai comprar uma casa se eu já não me sentia tão estável assim na onde eu morava antes? É difícil você olhar para o que você quer, porque o mundo está sempre te dizendo o que você quer, né? Está sempre te dizendo como todo mundo tem feito até esse momento, e como assim você vai
fazer algo que não tá no mapa. Eu acho que entra naquela parte que você estava dizendo do mapa. Como assim? Quando a gente sai do mapa dos nossos pais, a gente entra no mapa do nosso mundo, né? Eu, como um homem com 35 anos, tenho que ter casa, filho e uma parceira. E é isso. E tipo, por quê? Por que isso tem que acontecer? É muito difícil ir contra esse mapa, porque é o mapa do mundo todo, né? O mapa que todo mundo tá te dizendo. E acho que você, como mulher, entra ainda mais, né? De tipo, de ter filho. Porque até quando você segue o mapa, as pessoas querem te dizer como esse mapa tem que ser. Não, o útero da mulher, ele é da comunidade, né? Todo mundo acha que pode se meter o bedelho, né? Ninguém vira pro cara e fala assim, tá, mas você operou a fimose? Não, porque, sei lá, né, na sua idade, sério, não operou? Estranho. Tipo, nunca vi uma conversa dessa acontecer no almoço. Agora, nossa, mas você não pensa em ter filho? Nossa, estranho, né? Porque na sua idade, isso é super normal, né? O útero da mulher tá aí no mundo. Mas eu acho que, assim, eu gosto tanto de ser adulta, porque eu acho que tem a ver com a liberdade, né? Assim, com essa coisa da gente ter essas decisões e tal. E eu acho que a gente, da maneira que eu fui criada, eu fui ganhando essas responsabilidades, entendendo essa liberdade meio que aos poucos, né? A coisa. Mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu ainda morava com os meus pais, então era. Tinha um pouquinho de responsabilidade, mas tinha outras coisas que eu não estava muito ligada, aí depois, enfim, a coisa vai em camadas, né? Que você vai. Aí chega uma hora que é isso, tudo para você, é tudo sob a sua responsabilidade, aí você decide tudo e tal. E eu gosto dessa sensação de liberdade. Eu acho que a adolescência era muito legal, era muito não sei o quê, mas as pessoas falam, né? A criança não tem preocupação nenhuma, né? O adolescente vive lá no mundo paralelo. Não é verdade, né? Assim, a criança tem. Ela não tem preocupações diretamente falando, mas ela tá vivendo uma vida totalmente guiada por alguém. O adolescente, ele tá num momento de resistência, né? Ele começa a resistir a esse guia externo. Então, é uma fase de descoberta, de muita dor, de luto, porque você tá deixando coisas, você tá terminando ciclos, né? Então é isso, você vai sair da escola que você gostava, vai perder contato com esses amigos, vai entrar no cursinho, vai entrar na faculdade, enfim. E tudo isso com interferência dos outros, com muito adulto se metendo, gente que tá levando mais em consideração o que sente, o que pensa, do que te ouvir, né? Assim, o adolescente não é. Ninguém escuta o adolescente. Ninguém, tô generalizando, né? Mas na grande maioria as pessoas não escutam esse jovem. Eu tô vendo agora, no momento que a gente tá gravando esse episódio, tá tendo uma campanha nas redes sociais muito forte para que os adolescentes de 16 anos tirem o título de eleitor, porque a gente tá num momento assim, histórico que sei lá, a gente tem 4 milhões de adolescentes no Brasil, acho que esse é o número, de 4 a 6, sei lá, adolescentes com 16 anos, e só 800 mil tiraram o título, né? Então, assim, é o menor índice da história. E aí tem uma campanha enorme falando para que eles tirem o título. Mas eu não vi, assim, ninguém querendo entender ou ouvir esse jovem de 16 anos para entender por que ele não quer tirar, por que ele não tirou. Por que ele não quer? Por que ele não vê importância nisso? A gente pode deduzir algumas coisas, mas nada se equipara a ouvir o que ele tem para falar. Né? Assim, a gente vê jovens se engajando em vários movimentos. Talvez eles comecem a entender que a salvação do mundo não está na política, né? Assim, tá nessas iniciativas individuais, tá no terceiro setor, tá sei lá no que, assim, a gente não sabe, porque ninguém perguntou. Então, né, tem um monte de gente fazendo a campanha e tudo, mas não tem ninguém ouvindo esse jovem, porque que para ele, título de eleitor não faz muita diferença. Então, eu não acho que não é um período que se eu puder, se você pudesse voltar, você voltaria na sua adolescência? Não. Eu não voltaria para um período na minha vida em que
um monte de gente ao meu redor achava que sabia o que era melhor pra mim, ou que, enfim, né, assim, eu não gostaria. Eu gosto dessa liberdade de poder pedir demissão, de poder guardar dinheiro e fazer escolhas a partir do seu dinheiro, arriscar coisas e experimentar coisas dentro do que você acha que vai ser bom pra você. Eu acho que isso não tem preço, é maravilhoso. Não tem coisa melhor nessa vida do que isso. Eu tava falando com uma adolescente há pouco tempo, ela tá na fase, fez 3 ou 4 vestibulares e passou na maioria do que fez, e aí eu tava perguntando, e eu lembro de me sentir até de tipo, será que eu devo falar sobre isso ou não, porque eu não sou pai dela, sabe, ou não sou responsável dela, e ela falando de tipo, sobre pontuação, ela tinha sido melhor na faculdade X, ela pensava numa outra, e aí eu perguntei pra ela, o que você gosta dessas opções que você fez, qual você faria? Ela falou, eu faria C. Mas se você faria C, por que você está pensando nas outras? E ela vinha com toda essa parte lógica de tipo, eu posso fazer a e depois no futuro fazer a C. E, tipo, se você gosta da C, tipo, olha na C, sabe? Você passou delas. E a C não era uma coisa assim, que seria uma carreira difícil. Era uma carreira boa também no mundo que a gente vive, né? Mas como é isso de pensar... E talvez não seja nem dos pais dela, seja do próprio mundo em dizer, né? Que, sei lá, você ser médico ou você ser advogado é o top de tudo e você tem que ser aquilo. E você ser qualquer outra coisa que seja menos que isso menos que isso. Qualquer coisa que não seja isso vai acabar sendo menos do que o que você quer, né? Porque é muito o que o adolescente gosta, né? Ou o que ele quer decidir ali. É engraçado de como é difícil você pensar como alguém que só viveu até 18 anos sabe o que gosta ou o que não gosta. Mas hoje, eu com 35, quando eu olho para coisas novas que eu quero aprender, eu volto para quando eu tinha 15, 16 anos e eram coisas que eu gostava. E quando eu tento hoje, eu vejo que realmente eu gostava e gosto até hoje. E não sei se adultos fazem essa reflexão ou esse exercício de voltar a coisas que você fazia quando era mais novo e ver se realmente você gostava, porque é um ambiente em que a gente está livre, é um ambiente justamente quando a gente é criança e é adolescente, de que as pessoas não estão colocando para você que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo. Você está muito mais experienciando e está ali sozinho com outras crianças também, num ambiente mais simplificado e mais puro de sentimento, que você sente muito mais o que você gosta e o que você não gosta. Os meus hobbies hoje são coisas que eu fazia quando era criança e, tipo, eles são ótimos e eu adoro fazer eles. E é muito bom poder fazer isso como um adulto hoje, sabe? Poder voltar a esse ambiente em que eu me sentia feliz e, olha, eu realmente gosto disso. É igual futebol, né? Assim, tem gente que, sei lá, eu tenho um paciente que a infância inteira foi pro estádio com o pai. Com o pai, com os irmãos, enfim. E aí ele, ama futebol, não sei o que, futebol. E ele entendeu que não é que ele ama futebol, é que o único momento que ele tinha de presença do pai era pelo futebol. O pai não brincava com ele, não conversava com ele, não tinha zero, assim, sabe? Era aquele pai que chega do trabalho, janta, vê jornal e dorme. O futebol era o tempo deles. Então, de alguma maneira, esse lugar de afeto que ele tinha com o pai, que tinha a ver com estádio, com futebol e tal, se estendeu para o esporte, mas era o momento de presença com o pai que ele tinha. Hoje, quando ele vai para o estádio e tal, né, que, enfim, não tem mais o pai, ele fala, cara, é isso aqui não, sei lá, não tem nada a ver, não faz sentido para mim. Porque o que fazia sentido era estar no estádio com o meu pai, né? Eu aprendi a única coisa que ele tinha em comum com o pai era o futebol. Era o único assunto que eles tinham, era o vínculo deles se dava por isso. Tipo, hoje, sei lá, sabe? Isso não faz mais sentido pra ele, porque... Então, eu acho que a gente pensa pouco sobre isso, né? É legal você ter puxado isso, assim, porque às vezes a gente... mas eu faço isso desde que eu era pequena, mas eu sempre fui na adolescência, não sei o quê. De repente, você não gosta daquilo, ou sei lá... Ou tem coisas que você gosta, mas nunca te foi permitido viver, então você não se... sei lá, tô vendendo meu patins, né? E aí eu voltei a andar de patins porque eu sempre gostei, passei a adolescência inteira e tal.
E aí uma amiga minha falou assim pra mim, nossa, ai, eu queria tanto ter andado de patins quando eu era nova, tal, na época meus pais não tinham grana, eu não tive patins, e agora também, né, já tá tarde e tal. Tipo, não, né, tá tarde pra andar de patins, tipo, como, né, que loucura pensar assim. O tá tarde sempre vem na nossa cabeça, né? Quando a gente pensa. Faz parte de ser adulto, eu acho, quando a gente se sente adulto, é quando a gente pensa que Que tá está tarde. tarde para tentar algo novo, olha aí. Se você está passando por isso, é aquele momento adulto. Se o seu mantra é, não, mas agora tá tarde pra isso, você virou um adulto, mas adulto chato, entendeu? Adulto que não se, né, assim, não se permite. Eu acho que isso é uma coisa que prejudica o nosso processo de individuação, de amadurecimento, de ser um adulto saudável, que é esse peso que a gente continua dando para o que os outros pensam, né? A gente leva pra vida adulta essa necessidade de aprovação que talvez veio aí da tua relação com seus pais, e você estende isso para os seus amigos, para as pessoas que trabalham com você. Então é isso, você tem que ser amado, você tem que ser aceito, né? E aí você vai fazendo coisas que, enfim, tem nada a ver com você e se perde um pouco nesse processo. Na minha visão, assim, dentro das linhas que eu trabalho e tal, a gente considera um adulto saudável. Não vou falar, o que você acha que é um adulto saudável? A gente falou que ia trazer essa pergunta, eu falei, joga e vamos debater o que é essa pergunta. Ao invés de você dizer a resposta. Um adulto saudável é que toma aquele smoothie verde depois de uma caminhada. Só come coisa orgânica e Isso. tá com o colesterol equilibrado e a vitamina D ok, entendi. Esse é o adulto saudável. É o adulto saudável. Eu acho que o adulto saudável é o adulto em que a gente vem dizendo aqui que tá olhando para ele de uma forma interna, né? Olhando de tipo, eu realmente gosto disso, eu realmente quero fazer isso. E tomando decisões relacionadas ao que ele ou ao que ela gosta e quer fazer. De uma forma mais consciente do que simplesmente, como você falou, da pessoa indo pro estádio. Ela nem gosta tanto de futebol, era só uma coisa que trazia uma coisa boa na vida dela, mas não era simplesmente dela, né? Era do mundo, era externo. E também que está tentando comer comida saudável. Tentando, não que esteja conseguindo o tempo todo, mas que esteja tentando comer mais saudável. Porque quando adulto, isso pesa muito mais do que quando seu corpo absorve qualquer merda. Se você tem dúvida, volte lá e escute nosso episódio sobre envelhecimento. Quando eu penso assim, claro que quando eu tô falando de adulto saudável, eu tô falando de um adulto emocionalmente, né, psicologicamente saudável. Eu acho que tem 3 coisas que a gente leva em consideração, assim, quando a gente olha para o adulto saudável, que é a maneira com que ele se relaciona, né, relacionamento mesmo, afetivo, o dinheiro e corpo e mente. Mas corpo e mente, né, são 3 pilares, né, corpo e mente, dinheiro e relacionamento, são as 3 coisas. E para você, de um jeito ou de outro, principalmente em relação a dinheiro e relacionamento, para você estar bem nesses 2 pilares, você precisa ter deixado seus pais para trás. Você precisa ter saído da casa emocional e física dos seus pais. E esse é um processo que é cada vez mais difícil, porque cada vez mais a gente tem gerações em que os pais têm filhos muito para preencher um vazio ou alguma coisa deles. Então, é aquela coisa assim, né? A mãe casou, sei lá, a mulher casou com o cara, teve o filho e o marido foi embora. O pai abandonou, sei lá, ou um pai se separou, esse cara é ausente. Ela vai colocar esse filho no lugar de marido. Então ela vai viver para esse filho, ela vai trabalhar para sustentar esse filho, ela não vai ter, né, que as falas, né? Não, é que agora minha energia tá toda pro meu filho. E aí ela não vai se dando conta que essa criança também vai entendendo que ela tá nesse lugar de marido, né? A criança vai entrando nesse lugar de que, nossa, minha mãe precisa de mim, depende de mim. Então, essa criança vai ser o adolescente que sonha em estudar nos Estados Unidos, mas não vai tentar, porque não vai deixar a mãe, né?
porque ela é a parceira ou o parceiro da mãe. Então, quando a gente tem essa construção e quando um filho quebra isso, nossa, para a mãe é a dor da vida, né? Nossa, criei para ele me largar aqui, me abandonar e tal. Só que para o filho, esse corte de ir viver a própria vida e tal é extremamente importante e saudável. Eu tenho muitos pacientes que não conseguiram dar passos na vida porque estavam atrelados e presos aos pais, ou só a mãe, ou só o pai, porque a mãe morreu, enfim. O tamanho da frustração, da culpa, da raiva velada e reprimida que esse filho tem desses pais, é um negócio que a gente passa anos trabalhando na terapia. E isso tem a ver com o julgamento da sociedade, porque imagina assim, ó, sei lá, não sei se eu vou pegar o teu exemplo com todo o cuidado do mundo, tá, Bruno? Porque eu acho que é mais fácil a gente falar de uma você já coisa... não tá falando do meu exemplo? Eu achei que já tava, porque tava soando exatamente isso. Não, o que eu ia te dizer é assim, se a sua mãe estivesse viva e você tivesse deixado sua mãe no Brasil sozinha, né, e, vou morar na Irlanda, o julgamento das pessoas normalmente não é positivo, é tipo, nossa, que filho, e se a mãe precisar, né, ele não tá aqui numa cidade do lado, ele tá em outro continente, e não sei o que lá, nossa, se sacrificou tanto pra criar esse menino e ele não tá nem aí. No máximo, manda um dinheiro pra mãe. As pessoas julgam, né? E tem muita gente que não suporta esse julgamento e vai ficar no Brasil, vai ficar com essa mãe. Vai trabalhar para comprar um apartamento pra mãe, vai não sei o que lá, né, pra mãe. Não tô dizendo que a gente não pode fazer pelos nossos pais, cuidar dos nossos pais, não é isso. Eu espero que esteja ficando claro, assim. O que eu estou dizendo é, a partir do momento que você não se desenvolve enquanto adulto, enquanto ser humano e tal, porque você tem esse vínculo, você está atrelado ao seu pai ou à sua mãe, isso vai ter um peso negativo, isso vai te fazer mal de alguma maneira, e esse preço você paga. Em algum momento essa conta vem, e quando vem é assim, sei lá, uma avalanche emocional mesmo. Quando você tava descrevendo sobre a mãe solteira e o filho como marido, tipo, ela já tá me usando como exemplo ali, e eu senti até aquela sensação do meu olho lacrimejar, mas não foi um sentimento de tristeza, sabe? Eu acho que não foi nem dor. Não sei que sentimento veio disso, mas me fez muito pensar de como é esse coisa, porque mesmo depois que minha mãe faleceu, eu continuava atrelado a ela. Continuei atrelado a ela há anos. Casado com ela, né? Continuei há anos e eu não sei nem quanto tempo demorou pra me divorciar desse sentimento, sabe? Pra colocar em palavras essa coisa, mas de como é você realmente estar preso a coisas que não são suas e que simplesmente foram impostas a você, e sentimentos também ali. Façam terapia, muito importante. Não, e a gente tem, assim, ganhos indiretos quando a gente faz essa escolha de estar com os pais, assim, de escolher os pais ao invés de escolher o seu futuro, né? Então, eu separei aqui 4 grupos pra gente falar, né? Então, assim, tem gente que faz essa escolha por vingança, controle, poder ou força. Então, nossa, se vocês não viram isso, enfim, já devem ter ouvido alguma história assim, que o pai ou a mãe maltratou esse filho, a infância inteira, batia, eram super violentos e tal, aí o pai morre, a mãe continuou sendo uma puta de uma escrota, e aí a mãe tem uma doença muito séria e o filho que cuida. Mas aí ele cuida nesse lugar de vingança, de controle, de agora o controle tá comigo, então não vou fazer tal coisa na casa, não, você vai comer isso daqui que é o que tem. Existe essa dinâmica, né? Já tem gente, então assim, esse ganho indireto é isso. Continua lá cuidando daquele pai por vingança, por controle, por ter o poder na mão. E aquilo é importante para essa pessoa, por isso que é um ganho indireto, né? Aquilo é muito importante. Já tem gente que fica por reconhecimento, por aprovação, por afeto. Então é aquela pessoa que vai cuidar com todo carinho e tal, e tá todo mundo olhando e falando assim, nossa, a melhor filha do mundo, o melhor filho do mundo, meu Deus, que não sei o que lá, que
pessoa maravilhosa. Só que é isso, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, né, aos olhos dos outros. Ela tem isso como ganho, isso é importante pra ela, só que a vida dela tá ali estacionada. Ela só vai se autorizar a viver quando a mãe morrer. Ou o pai, né? Sei lá. E talvez esse pai morra quando ela tiver 80 anos. Um outro ganho indireto é o vitimismo, é a inocência, é a desresponsabilização, né? Que é aquela coisa assim, ai, mas se eu não cuidar, quem vai? Ai, mas o que eu podia fazer? Eu era a única pessoa que podia cuidar, mas eu não tive escolha. Mas, sabe, e aí essa pessoa vai estar sempre suje- é, sujeita às coisas, né? Tipo, nossa, mas aí perdeu a casa. Ah, mas aí o que eu podia fazer? Mas nunca vai se responsabilizar por nada, nunca vai tomar uma decisão. E é um ganho direto porque é um lugar de conforto, né? Assim, você não precisa decidir, o mundo decide por você, é tudo, você tá sujeito a tudo, né? Enfim. E tem um outro lugar que aí entra num campo que eu acho mais delicado, que é o lugar do perdão, da penitência, que aí entra num viés mais religioso, né? Assim, que tem muita gente que faz uma leitura disso, tipo, enfim, porque Deus tá me testando, porque é uma aprovação e lá, e aí não tem como, né, se meter no processo religioso das pessoas. Mas a gente fica na casa dos pais emocionalmente e fisicamente por conta de um desses ganhos. Ou porque a gente quer reconhecimento, ou porque a gente quer poder, ou porque a gente não quer se responsabilizar. E aí a gente não vai para a vida. E não ir para a vida é não conseguir ter um relacionamento saudável também, não conseguir ter uma relação saudável com o dinheiro. Quanto mais você fica na casa desses pais, pode ver, né? A pessoa que tá com 40 anos na casa dos pais, 50 anos saindo na casa dos pais fisicamente, né? Falando. Ela tem um problema de relacionamento e ela tem um problema financeiro. Se ela saiu da casa dos pais, conseguiu, foi lá, alugou apartamento, não sei o quê, nananã, mas ela não saiu emocionalmente da casa dos pais, então ela vive em prol do que os pais pensam, do que os pais acham certo ou errado, ela não toma uma decisão se não falar com a mãe, ela não toma uma decisão se o pai não tiver de acordo e tal. É muito difícil dela ter um casamento saudável. Por exemplo, a mulher, né? Porque ela vai sempre passar pela autoridade do marido dela enquanto esposa ali naquela, porque o que os pais acham vai prevalecer. Então isso vai prejudicar esse relacionamento. Enfim, nossa, tem vários desdobramentos, assim, eu só trouxe alguns pontos porque eu acho que para quem tá ouvindo a gente é legal pensar um pouco sobre isso, né? Assim, em que lugar você tá, né? Você tá com problema financeiro? Você tá com problema no relacionamento? Ah, tô. E como tá a tua relação com esses seus pais? Você saiu fisicamente e emocionalmente da casa dos seus pais? Por que não? E aí a gente vai para os ganhos indiretos, né? Enfim, mas é muito melhor pensar isso com acompanhamento de um terapeuta, com alguém que possa direcionar esse caminho, né? Assim, do que essas fichas caírem sozinhas. Eu tava pensando num outro ponto que a gente falou lá no começo também, de que a gente também se sente adulto quando a gente vê que tá passando conhecimento para outra pessoa, né? É uma parte de ser adulto. É mesmo, verdade. E acho que esse espaço é uma forma de a gente passar conhecimento um pro outro e também passar conhecimento para outras pessoas também. Me faz me sentir um pouquinho mais adulto. Ai, meu Deus, que fofo isso! A gente pode terminar assim esse episódio. Tá pronto para terminar? Algo mais para ensinar, para acrescentar? Não, acho que é isso. Eu queria dizer que ganhei um presente muito lindo da minha mãe esses dias, que ela me ligou porque ela teve um super insight em relação à história dela e tal. E aí ela falou que muito do que fez ela pensar isso e tal, ter esse insight, foi porque ela escuta a gente. E aí ela falou, claro, eu sei que vocês não estão aí fazendo terapia com a gente, não é isso e tal, mas vocês passam por pontos tão delicados na nossa vida, na nossa história e tal, e a gente fica digerindo e maturando isso, e enfim, tão maravilhosa, não posso contar aqui exatamente o que foi, mas assim, foi um presente ver que ela
entendeu algumas coisas e o quão bom foi isso pra ela, né? Então, mãe, beijo, você é muito maravilhosa e terapeutizada mesmo indiretamente. Tenho que confessar aqui que há uns meses atrás eu vi uma foto dela com você e com a Ju e fiquei com vontade de conhecer sua mãe quando eu vi aquela foto. Eu não conhecia a Ju ainda e acho que depois de conhecer a sua irmã, fiquei ainda com mais vontade de conhecer sua mãe, que criou esses dois seres humanos maravilhosos. Porque acho que vocês deram trabalho pra sua mãe também e acho que sua mãe deu trabalho pra vocês. Olha, eu acho que a gente deu mais trabalho pra ela do que ela pra gente, mas minha mãe realmente é uma joia, assim, uma rainha maravilhosa. Não Então eu sabia queria que ela deixar nos esse... escutava. Sim, super escuto, imagina. Quero mandar que um beijo isso. então para a mãe de Cíntia e de Ju. Ai, maravilhoso. Mãe, beijo. E queria deixar um beijo também pra Dani, que sempre escuta a gente, comenta lá no Instagram do Corajosamente. Dani é uma amiga também super querida, super presente aqui. Às vezes ela escuta o episódio, me manda áudio, comenta e tal. Então, assim, Dani também mora muito nos nossos corações. Obrigada. Ela sempre se identifica mais com o Bruno. Queria deixar isso claro aqui. Que eu não tô entendendo, a amiga é minha e, ai, nossa, tá super identificada com o Bruno no Corajosamente. Ah, nossa, que legal. Já não é a primeira amiga que se identifica comigo, né? Mas é verdade, queria mandar um beijo pra Dani. E ela mandou mensagem esses dias lá e eu esqueci de responder. Vou responder agora, depois dessa gravação. Mas não falamos de dicas e eu tenho uma dica de filme. Eu também então tenho, beleza. lógico. Achei que você tava fugindo, porque você já tava mandando beijo. Que isso, ó, é lógico, mas tô mandando que é um momento importante do programa. Entendi. Mais algum beijo? Não, só isso. Então vamos pra dica. Depois a gente manda beijo pra todos os ouvintes. Dica de filme é De Repente 30, né? Um clássico da sessão da tarde, um filme que mostra o quão é bom, o quão pode ser bom ser adulta, né? Você pular dos 13 pros 30, muito divertido, maravilhoso, com uma coreografia clássica de thriller, né? Acho que é que eles dançam ali e tal. Adoro esse filme, bem água com açúcar. Mas acho que traz essas reflexões aí, né? Já pensou? Se você pulasse, quem era você aos 13 anos, né? O que teria acontecido, né? Se você de repente acorda com 30 anos de idade. Tenho duas indicações de filmes. Uma é A Mão de Deus, do querido Paolo Sorrentino. Meu Deus, é Ano claro. novo, filme novo, né? Mas o mesmo diretor de A Grande Beleza. Importante mencionar aqui. A Mão de Deus, eu acho que é um filme muito legal sobre evolução da pessoa, assim, do personagem, sabe? De como envolve futebol e não quero dizer muito pra não dar spoiler, mas de como é essa parte da transição de adolescente pra adulto que mostra no filme ali. E quero dar uma indicação de um outro filme que é Sempre em Frente, com Joaquin Phoenix, o Joker. Ah, E é um eu não filme... assisti. Já falei para a um senhora paciente me falou, assistir, você já né? falou também, é verdade. Ainda não está em nenhum stream, eu acho. Eu assisti no avião, na verdade, vindo pra cá. Falei, caramba, queria ver, está aqui. E é um filme muito gostoso. É um filme muito gostoso. Eu acho que é um filme sobre a transição da criança pro adolescente, mas também a transição do adulto pro adulto. E é um filme, seja lá o que signifique, tem que ver o filme pra ver, mas é muito gostoso, muito gostoso. Só assisti uma vez, então preciso assistir de novo pra ver se vai entrar na mesma categoria da Grande Beleza, de assistir uma vez por mês, mas é um filme muito bom. O meu paciente que falou desse filme, ele falou, o menininho faz aquelas perguntas, sabe aquelas perguntas que só criança faz e que o adulto não consegue responder, que é tipo, mas você gosta dela? Gosto. Tá. Menininho perguntando, né? E por que você não tá com ela? Aí o adulto, tipo, não consegue responder. Tipo, porque eu sou um adulto bem do idiota e não, enfim. Tem uma frase que eu tava pesquisando aqui pro tema e eu li um negócio que o cara pega e fala assim, uma coisa que a gente descobre quando a gente é adulto é que a gente vai amar muitas pessoas e vai destruir, e que o nosso orgulho vai fazer a gente destruir muitos desses amores. É isso, vamos terminar assim o episódio. Sim, você vai amar muita gente, seu orgulho vai fazer você destruir muitos amores desses. Então, enfim, fica a dica, é isso. Nos vemos semana que vem? Claro, sempre um prazer te ver, agora com cachinhos cortados,
Vá lá no É YouTube isso. ver. Ainda estou mais maravilhosa do que antes. Inacreditável. Gostou desses cachinhos? Foi a mãe que fez. Beijo pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau.